Seja muito bem-vindo a mais um Flexi to Business, o podcast da Flexi. E hoje um podcast diferente, porque hoje a gente vai conversar com um cara aqui que é um parceiraço da Flexi, mas esse é o cara que é da turma do fundão. É o Leandro, né? O Leandro da ProAudit, que no fim das contas é um cara que assim, é um cara gerente de projetos com uma visão madura de processos empresariais, uma visão completaça de tudo que acontece dentro de uma empresa e coloca a tecnologia a serviço disso. Mas quando é um gerente de projetos no dia a dia dele, ele é um cara brincalhão que chama a atenção do cliente de vez em quando, dizendo assim, olha, tu esqueceu um prazo lá, mas faz isso brincando, faz isso na leveza, faz isso num dia a dia leve. Eu cheguei aqui um pouco mal-humorado, tá? Cheguei hoje assim meio para baixo. Mas o cara aqui já me colocou para cima. Eu acho que vai ser um dia excelente para a gente falar de um tema muito sério, mas de um jeito leve, eu acho. Que é o tema que todo mundo trata de forma separada, todo mundo separa uma coisa da outra. Infraestrutura, dados e e-commerce. É um tema que as pessoas gostam, né, de tratar as coisas dentro de caixinhas separadas. Sim. E eu acho que quando a gente junta algumas coisas, a gente ganha o benefício da clareza e o benefício da verdade, porque as coisas não são separadas, né? Eu queria saber de ti, Leandro, primeiro, conta um pouquinho de ti, né? Depois eu vou te fazer umas perguntas aqui. A primeira delas, como é que tu vê a maturidade digital das indústrias, das distribuidoras que tu tem tratado. Mas te apresenta um pouquinho, o cara do fundão. Obrigado, Cris. Já não sou um cara que tu cozinha na primeira fervura, né? Eu tenho 36 anos na área. Na verdade, eu comecei um pouco antes, mas profissionalmente Eu tava achando que tu são... tinha 36 anos. Não. Não? Já estamos um pouquinho para lá dos 50. Tá bom. É? Mas basicamente, usando o que tu falaste, ah, eu acho que tecnologia é um termo extremamente sério, tá? E na grande maioria das empresas ele não é levado a sério. Uhum. Eu, no meu trabalho, procuro levar da forma mais descontraída possível para não ser agressivo num assunto que é tão sério. Perfeito. Tá? Eu acredito em tecnologia do fundamento que a gente recebeu lá no passado, lá pelos idos de 1980. Eu aprendi tecnologia falando que tecnologia era entrada, processamento e saída. Ó. Durante essa evolução da tecnologia até aqui, a gente separou em áreas diferentes, de infraestrutura, sistemas e às vezes até de manipulação de tratamento de dados. Perfeito. Eu acho que as coisas não são assim. Eu acho que a tecnologia é uma coisa única. Perfeito. Tá? É um processo. É um processo que só. precisa ter começo, meio e fim. É um mundo só. É um mundo só. E ele tem que ser tratado como um mundo só. Não dividindo áreas diferentes. Eu acho que tudo tem que interagir, né? A gente brinca muito no mercado que sistema é a parte que a gente xinga e hardware é a parte que a gente chuta, né? Isso. Eu acho que é tudo uma coisa só. Eu acho que se a gente utilizasse e trabalhasse com a visão de um ambiente único, de uma forma única, a gente teria muita evolução nessa área. Cara, passou um monte de coisa pela minha cabeça aqui agora. Talvez seja meio loucura, mas vamos lá. Me parece que a gente está precisando voltar às origens, né? Voltar às origens de ver que as coisas são completas em si, né? Eu fiz um paralelo aqui com medicina ocidental e medicina oriental. Medicina oriental, o cara pensa o corpo como um todo, a saúde é toda conectada, não tem órgão separado, e por isso, na medicina tradicional chinesa, por exemplo, não tem um especialista no fígado, um especialista no rim, um especialista no coração. Até tem, mas na tradicional, sim, o cara pensa de forma totalmente integrada, porque a saúde da pessoa é o humor dela, é o dia a dia que ela leva com alimentação, se ela faz exercício, o quanto ela se cuida, o quanto o coração está bem, e o coração vai influenciar as outras coisas. Enfim, estou dando aqui essa viajada toda para chegar na tecnologia. A gente teve que, na tecnologia, trazer um pouco da especialização.
Ah, esse cara aqui sabe programar melhor, esse outro aqui sabe fazer interface, esse outro aqui sabe mexer, sabe chutar hardware, né? Sim. Esse outro aqui sabe tratar dados, e aí então cada empresa faz uma coisa e de forma separada. Não vem me misturar aqui, né? E aí o Concordo. cliente começou a se acostumar com isso, tu não acha? Que o cliente se acostumou com aquela coisa assim, poxa, para fazer tal coisa eu tenho que falar só com aquele cara, para fazer tal coisa. Apesar de que eu acho que a maioria dos clientes gostaria de voltar pro cara que atende a tudo, né? Vamos para o conceito polêmico? Gosto de polêmica. Tá. Eu acredito que a nossa evolução a nível de tecnologia, ela passou por fases. Nós tivemos um momento da computação no passado, depois passamos para informática, para tecnologia de informação, Perfeito. tá? E eu trabalho focado em um conceito diferente e mais novo, que é a tecnologia de negócios. Onde Excelente. a tecnologia tem que olhar para o que o negócio está precisando. Eu acho que nós passamos nessas Excelente. 3 primeiras fases: computação, informática e tecnologia de informação. Todo o ambiente de tecnologia é voltado para o setor de tecnologia, Perfeito. certo? Perfeito. Isso criou amarras, criou vícios, criou problemas, certo? E principalmente uma coisa que eu prego o contrário: criou dependência. As empresas são reféns do departamento de tecnologia. Perfeito. E isso não pode existir. Eu acredito que a tecnologia tem que ser voltada para os negócios, para tratar dados, para dar processamento, para facilitar negócios, para agilizar negócios e para automatizar. Perfeito. Mas aí então eu vou enganchar com aquilo que eu já tinha te prometido que eu ia te perguntar. Tu vê maturidade nas empresas e níveis de maturidade? Tu enxerga diferença de níveis de maturidade para lidar com tecnologia ou para saber o que pedir e o que quer gerar no final das contas nesse processo? Quando eu começo um trabalho de consultoria, o primeiro processo que eu faço, eu tenho 6 itens que eu avalio. Começa por gerência de dados, por segurança, por Perfeito. sistemas, por infraestrutura e assim por diante. Cada um deles eu analiso o nível de maturidade que ele tem dentro da empresa dele antes de eu começar meu processo de consultoria, até para que depois do processo efetuado, depois do desenho que eu fizer para a empresa de evolução, eu consiga dar um reporte, um follow-up do que aconteceu nesse ambiente. Tá? Se a gente olhar só o setor de tecnologia pelo setor de tecnologia, os níveis de maturidade são muito baixos. E é geral do mercado. Justamente por esse conceito que eu estou te dizendo. Nós não estamos voltados na área de tecnologia ao negócio. Perfeito. São muitas raras empresas em que São a raríssimas. tecnologia está olhando para o negócio e dizendo: ó, nós temos novidade, nós temos solução, nós temos agilidade. Ninguém foi ver lá como é que o processo de nota fiscal sai no dia, se a logística está tendo facilidade com leitores, com coleta de dados, se o processo em si facilita a agilidade. Eu acho que falta a área de tecnologia parar um pouco de olhar para si e olhar um pouco para o negócio. Aí nós vamos ter mais maturidade. Aí nós vamos sentar e olhar assim: esse é o nosso âmbito de trabalho, nós temos tudo isso aqui para analisar e não simplesmente apagar incêndio. Perfeito. Perfeito. Aí a gente combinou que quando a gente fosse sair do roteiro, a gente ia sair junto, né? Vamos lá. Então vamos sair do roteiro junto. Sim. Eu queria mudar um pouquinho o nosso papo aqui para o seguinte. Hoje eu até fui provocado lá na associação que eu presido para a gente começar a ajudar os empresários que estão em crise. Não é todo mundo que está em crise. A gente está vendo aí um começo de um momento em que as pessoas estão preocupadas porque tem uma guerra que está longe da gente, mas Afeta. afeta por causa da economia muito
globalizada, muito, né? Integrado. Tudo é integrado, no fim das contas. Mas eu fui provocado a começar a falar sobre como que a pessoa deve lidar com crise, né? Uhum. Eu vi tu falando um pouquinho antes da nossa gravação aqui, que nos momentos de crise tu lida com isso de forma leve, né? E brincando, né? Em momentos de alguma crise, por exemplo, um vírus que pegou a empresa inteira, acho que foi o exemplo que tu deu, e que no fim das contas é melhor assim do que aprofundando a crise, né? E eu pensando sobre isso, é, cara, a gente é parceiro num ecossistema que é o ecossistema da Flexi, que tem solução para negócio, que é exatamente do que tu está Sim, falando. sim. É solução para não simplesmente solução por solução, mas é solução para gerar alguma vantagem competitiva, né? Sim. Num momento em que as pessoas estão em crise, vale a pena a gente entregar lenço para a pessoa chorar? Vale a pena a gente chorar junto ou vale a pena a gente mostrar caminhos? Eu sei que a pergunta é óbvia, mas eu imagino que tu tenha uma vivência muito extensa nessa coisa de mostrar caminhos. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Ah, eu vou usar uma frase do meu pai. Um tapa na bunda nunca fez mal pra ninguém, Eita! tá? Tapinha não dói, hein? Não vai. Então não é porque existe uma deficiência, porque existe um erro, uma falha que acarretou num desastre ou num problema sério, que tu tem que pegar e entregar um lenço. Perfeito. Eu acho que é um momento perfeito para tu fazer um refresh, fazer um brainstorm bem caprichado e entender por que que aquilo aconteceu. E às vezes não é, e eu não tô pregando caça às bruxas, Uhum. é justamente o contrário. Eu não tô falando em procurar o culpado. Eu tô preocupado em dizer de onde veio e como veio. Não quem cometeu o erro de deixar uma porta aberta. Tá No certo. caso desse que eu tô falando. Tá certo. Eu acho que a nível de tecnologia, a gente está muito preocupado, geralmente dentro da TI das empresas, em achar culpado para os problemas. Sempre. Entende? Sempre. Deu um disaster recovery, alguém esqueceu de trocar as baterias do no-break e caiu o ambiente todo do cliente no fim de semana. Ou o cara esqueceu de fazer uma manutenção no Azure, caiu as máquinas virtuais no fim de semana. Eu acho que enquanto a gente continuar com essa caça às bruxas, continuar olhando para o nosso umbigo em vez de olhar para o todo da empresa, tá? Não é saudável. Isso que tu falou me lembrou muito uma coisa que eu aprendi com o Lito do Aviões e Músicas, né? Assistindo ele, né? Sim. Infelizmente não o conheço pessoalmente, gostaria, tá? Mas ele me ensinou no dia a dia dos episódios dele a olhar para as crises e para os acidentes de uma forma construtiva ao invés de punitiva, né? Ao invés de tu procurar quem foi o culpado, cara, já aconteceu, passou, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer todo um relatório para descobrir como que isso não vai acontecer de novo. Mitigar o problema. Mitigar problema, exatamente. Então, não faz muito sentido. Mas aí eu queria que tu me dissesse no contexto de uma crise econômica. A gente tem aqui, num ambiente como esse, que é um software para vantagem competitiva, um software para aprender a vender mais, como que tu enxerga no teu dia a dia as empresas que estão desesperadas numa crise, assim, ó, não vou mais fazer nada agora, porque agora eu estou em crise, não vou fechar nenhum negócio agora, porque eu vou ter que colocar dinheiro, e esse dinheiro eu tenho que guardar por causa da crise, né? Então a pessoa fica em emergência. Uhum. Só que muitas das vezes esse é um investimento para sair da areia movediça, né? Já passou por isso? Já, já. E aí, como é que é a tua experiência? Eu vou te citar duas situações, e uma delas aconteceu essa semana, inclusive com uma pessoa muito próxima a mim. Hum, A primeira situação é que, assim, eu vejo crise como oportunidade de negócio, tá? E eu vou te responder
o porquê eu me tornei parceiro da Flex. Para explicar o contexto de mudança, de inovação e de buscar novos mercados. Eu não sou um cara de web. Eu não sou um cara de sistema. Uhum. Por que eu me envolvi em e-commerce? Por causa da visão. Por causa da visão do todo. Da Perfeito. visão Perfeito. um horizonte largo. Eu vi na plataforma da Flex uma característica que muitos anos eu procurava numa plataforma de e-commerce. Eu vi a plataforma como um hub de negócios. Perfeitamente. Tá? Enxergou perfeitamente. Eu não vi ela como uma página de e-commerce que vende produtos e atende clientes. Não. Eu vi um CRM, eu vi um sistema de gestão, eu vi um sistema de gestão financeira, e eu vou ir com uma profundidade que talvez tu tenha que me corrigir, mas se alguém quiser terceirizar toda a área comercial do seu ambiente e tirar do ERP, ele traz para dentro Não, de fato é isso que faz. Entende? É isso que faz, de fato. E isso me chama muita atenção. Porque assim, ó, a gente tem deficiências nos ERP para a criação de comissão, para fazer gestão de tabelas de preço, que normalmente o ERP tem que ser customizado ou ajustado para fazer isso. Perfeito. E tu tem uma plataforma que te dá essa oportunidade e te facilita todo o processo comercial. Tu simplesmente tem que pegar o processo, os pedidos executados e integrar dentro do teu ERP para emitir nota fiscal, ou se precisar até, eu sei que faz no Flex, mas se tu precisar só fazer a integração, baixar estoque e tal, e fazer a logística de entregar isso, Perfeito. você já tem isso no produto. Tem. Então isso me chamou muita atenção e me aproximou para falar sobre isso. Que bacana. O segundo ponto é o lado de lá, o lado do cliente. E a situação que eu vivi essa semana, eu recebi argumentos do porquê da não implementação. Opa. Certo? De uma indústria, certo? E a argumentação foi o seguinte: nós não temos a maturidade interna para implementar o software. O software tu fugiu do assunto, mas tu voltou para ele, porque o assunto desse episódio é sobre maturidade digital de indústria. Exatamente. A argumentação do cliente foi o seguinte: o nosso processo interno não tem a maturidade para se integrar ao Flex. Eu entendo que o produto é muito robusto. Tem muitas possibilidades. Mas será que isso não é abrir mão de negócios? Por que tu tem que trabalhar com uma plataforma comum, que nem o cliente tem hoje, simples, que 60% da operação dos pedidos é manual, porque o sistema de e-commerce deles não dá o resultado que precisa dar. Só faz a transação mesmo. Só faz a transação. Só cataloga pedido. Só cataloga pedido. É isso aí. Certo? Será que eu não estou abrindo mão de negócios? Será que o investimento que eu iria fazer, ou a argumentação que eu poderia fazer, até com a Flex, dizer, eu não tenho esse movimento todo, vamos ajustar para baixo e depois a gente, conforme o crescimento disso acontecer, vai amadurecendo. Não, a argumentação foi contrária. E um dos pontos que eu sei da indústria é que ela tem uma capacidade ociosa de quase 40%. Uau! E tem mercado. Eu citei 4 situações do que poderia ser feito junto com o Sidney. De oportunidades que tinha para aquele cliente desenvolver, né? Perfeito. Que ele não viu. Eu ainda quero ter uma conversa com o diretor para passar as oportunidades. Não focado em vender. Porque assim, é um cliente que eu não trabalharia mais na questão de venda pelas argumentações que ele veio para mim. Ele não tá maduro realmente para isso. Entende? Mas eu gostaria de pelo menos argumentar com o diretor, tu tá perdendo essa oportunidade. Mostrar a perda da oportunidade. E não da falta de maturidade. Certo? Eu acho que a plataforma é muito boa. É muito positiva. Não é simplesmente um e-commerce. É nesse ponto que eu queria chegar. Eu queria te contar até como é que no começo lá da Flexi, antes do começo da Flexi,
A gente já tinha o software antes da marca Flexi, tá? Sim. E esse software a gente não conseguia dizer, eu pessoalmente não conseguia dizer que isso daqui é uma plataforma de e-commerce. Porque ele não é só uma plataforma de e-commerce. Quando a gente fala de plataforma de e-commerce, a gente está reduzindo, exatamente o que tu acabou de falar, a gente está reduzindo esse conjunto de ferramentas comerciais aqui que a gente tem em um organizador de pedidos. E não é isso. Sim. Definitivamente, isso é uma partezinha pequena. Eu imagino que o cliente em questão que tu está falando, que é uma indústria, ele esteja desperdiçando a chance de integrar a cadeia comercial inteira dele. Naquele momento, eu criei um nome e que não pegou, porque se eu falar sozinho no mercado, é muito mais difícil de fazer pegar, né? Sim. Então, a gente falando sozinho fala pro vento, às vezes, de vez em quando, né? Eu chamei de cadeia de distribuição comercial Flexi. Ah, mas o que é a cadeia de distribuição comercial Flexi? Se tu vê o que é o conjunto de ferramentas que a gente tem, tu vai entender o que é. Tu já entendeu. Sim. Uma cadeia uma cadeia de distribuição da Flexi fica óbvio para quem já conheceu o contexto. Agora, quando tu vai falar de e-commerce, não reflete tudo isso, né? Um pouco depois, ali uns 3 anos depois, surgiu um conceito que, na verdade, era uma ferramenta que já existia. Mercado Livre, Submarino, Amazon já eram marketplaces. Só que o nome marketplace nem eles falavam, Sim. né? E ninguém tinha desenvolvido uma ferramenta capaz de atender marketplaces. Tanto a Amazon quanto o Mercado Livre, Submarino desenvolveram as próprias. A gente foi a primeira a mostrar o seguinte, olha aqui, ó, a cadeia de distribuição Flexi é exatamente o que um marketplace é, mas a gente atende a indústria que integra o distribuidor, que integra o revendedor, que coloca junto para trabalhar nessa mesma cadeia completa, nessa mesma cadeia de distribuição, o representante, que coloca também não só o representante da indústria, mas o representante da distribuidora, o comprador da revenda e o consumidor final. E o franqueado, quando for o caso. O franqueado, quando for o caso também. E aí, diferentes modelos de negócio. O franqueado, o importador, o licenciado, né? Às vezes o integrador, quando é o caso de um... A gente tem bastante cliente da área solar, né? Da Sim. área de equipamentos para energia solar. E os integradores, que são instaladores, eles compram os equipamentos e instalam, eles são usuários da nossa plataforma. Eles não são os donos da instalação. O dono da instalação é a indústria ou a importadora, né? Mas eles são usuários, digamos assim, o dono, quem comprou o software empresta o software para sua cadeia inteira. E, cara, como é difícil de passar esse conceito de uma forma rápida, prática, para quem está procurando inovar. E aí a gente volta lá no início. Tu pensa que tu está em crise e vai pegar um lenço para chorar ou vai chorar junto comigo? Não, eu vou te mostrar caminhos exatamente para te colocar num ponto de inflexão para o crescimento de novo, né? Sim. Eu imagino que no teu dia a dia tu deva receber gente mal-humorada como eu tava antes desse episódio. Eu tô traumatizado com o meu próprio mau humor, tá? E mostre bons caminhos. Eu acho que me parece ser um dom teu. O processo de consultoria, eu sempre digo que ele envolve psicologia. Opa! Às vezes, a psicologia não é muito bem vista, né? Porque nem sempre tu vai encontrar pessoas com a disposição de te ouvir e muitas vezes nem de seguir os teus conselhos, Sim. as tuas orientações. Eu procuro trabalhar de uma forma bem light, bem agradável. Não vou dizer que não tem as minhas pendengas, minhas brigas, né? Mas eu acho que quanto mais fluida for a nossa atuação, mais resultado ela traz, né? É muito difícil tu pegar e forçar alguém a seguir um caminho que tu quer. Se tu conduzir ela
para aquele caminho, mostrando os prós e os contras da evolução, Perfeito. eu acho extremamente positivo. Eu me ancoro muito no meu trabalho, no Dale Carnegie, que eu te falei antes, e num livro especificamente, que é A Arte da Guerra. Perfeito. Eu acho que o nível de aprendizado que a gente tem, de tratamento das situações que a gente tem na arte da guerra, ele nos ensina muito a lidar com isso. E talvez esse espírito de alegria, de descontração, de trazer coisas boas, seja um pouco disso. É de que, independente da situação que vier na tua frente, tu pode encarar ela de dois jeitos. Ou fechando a tua cara e achando que ou todos os problemas do mundo estão contra ti, ou vamos ver o que vamos fazer. Eu acho que crise, às vezes, quem cria é a própria empresa. Às vezes tu não tá nem sendo afetado pela crise. Mas o fato de tu estar envolvido no mercado, de tu estar aí, todo mundo, tu vai para uma reunião que nem tu foi aí, todo mundo diz, estamos em crise. Estamos em crise, estamos Então, em crise. boa parte das crises são ficções coletivas, né? Sim. Algumas são reais, de fato, porque tá, sei lá, faltou gasolina. Beleza, faltou de verdade, né? Agora, a maior parte são medos que geram medos e são ficções coletivas, né? Sim. E a gente tem que fazer alguma coisa para que essa ficção seja destruída, cara. Não dá pra gente deixar todo mundo chorando, né, cara? Não. Eu acho que é o momento de arregaçar as mangas e trabalhar de outro jeito. Perfeito. O outro ponto que me fugiu antes e eu ia falar sobre a plataforma da Flex é a versatilidade. Eu acho que o Flex fecha muito bem com o nome da plataforma. Perfeito. Porque ela é extremamente flexível. Muito, total. Né? Eu prego nos ambientes que eu vou implementar que ele tem a capacidade de se adaptar às realidades do que vai acontecer. Se eu estiver trabalhando hoje com uma capacidade de 50% ociosa e na semana que vem eu precisar levar 95, 96, a plataforma que eu desenvolver, seja na nuvem, como eu trabalho com ambiente híbrido, na nuvem ou local, ele tem que ter essa capacidade de atender. Perfeito. Porque são demandas que podem variar. Eu posso ter uma demanda agora de 95% e na outra cair para 30%. Né? Mas eu tenho que ter ambientes que estejam voltados e adaptados a essa realidade. Então, flexibilidade para mim é extremamente importante. Assim como o processo do comercial. Claro. Se eu tenho uma realidade hoje que eu possa trabalhar com B2B, show de bola. Começamos com o B2B. O B2C para mim também é importante. Que tipo de cliente que eu vou atender? Eu vou ter os especiais. Beleza, eu implemento o B2C. Tá? Perfeito. Mas o negócio não deu certo. Vou botar representante na rua para correr atrás do negócio. Perfeito. Tenho a possibilidade. Vou modelar um projeto de franquia independente. Por exemplo, hoje tu não pode falar em mercado fechado. Claro. Certo? Tu tem que trabalhar com nível, no mínimo, nacional. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, assim, se eu consigo atender, por exemplo, no meu caso lá, o Rio Grande do Sul, com representantes e com processos de venda regionalizados, em que a fábrica atenda e por e-commerce, ou eu já não falo nem no processo manual, eu falo em processo automatizado dentro do e-commerce, mas eu não consigo atender fora do Rio Grande do Sul. Mas eu tenho possibilidades de negócio. Eu estou em um momento de crise, por que não ampliar os horizontes e trabalhar a logística, trabalhar tudo para que eu tenha novos negócios? Deixa uma região com representantes e outra... Vamos lá, franquia para o resto do Brasil. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ou pacotes fechados, kits de processo de venda. Tá? Eu acho que é um momento da gente inovar. Hoje eu ouço muito falar em inteligência artificial. Cara, o que é inteligência artificial hoje? É o cara sentar na frente de um prompt e escrever para ele fazer tarefas que tu demoraria um pouco mais de tempo para fazer. Isso não é inteligência artificial. É isso. É isso. Entende? Eu acho que nós vamos ter inteligência artificial. É uma bela ajuda. É uma bela ajuda. Eu tinha processos de consultoria que eu demorava
3 a 4 semanas para fazer o relatório, hoje ele faz em 15 minutos, porque eu treinei o Copilot para isso. Perfeito. Certo? Agora, inteligência artificial, para mim, no meu entendimento, olha que eu trabalho 36 anos na área de tecnologia. Para mim é um processo assim. Eu preciso resolver tal problema. Certo? Perfeito. E me cria uma solução. Entende? Por exemplo, uma coisa que eu cito muito que eu vi esses dias, uma questão tributária. Cara, a área tributária, escritórios contábeis, consultores, analistas dessa área, eles buscam há anos um software que entenda todas as operações da empresa e mostre aonde a empresa está perdendo e está ganhando negócio. Exato. Nós ainda estamos longe disso. Eu conheço um consultor que fazia isso no Excel. E ele fazia com maestria. Só que ele analisava lançamento por lançamento. Será que nós não podemos treinar uma inteligência artificial para fazer coisas desse tipo de forma mais adequada e mais propositiva? Perfeitamente. E por que a inteligência artificial não poderia criar um software que analisasse isso? Eu acho que a gente está engatinhando em inteligência artificial. Tem gente que faz maravilhas, que faz gráficos, que faz assistente virtual, que faz... Mas é tudo basicamente um prompt sendo executado, fazendo uma imagem, fazendo um texto, fazendo um relatório que... Perfeito. Eu acho que a gente tem que evoluir nisso. Eu achei bastante... Vamos chegar ao ponto. Não tenho dúvida, até porque tá super acelerado, né? Tá indo bem rápido, eu acho. Mas eu tava aqui lembrando de tudo que tu tava falando, da tua compreensão de realmente de como a Flexi... E falo demais, né? Não, maravilhoso. O que tu queria que eu convidasse para um podcast? Alguém que fica quietinho ali? Não, né? Vamos aí. Cara, assim, a tua visão sobre, de fato, a tecnologia da Flex é muito ampla, mas é muito ampla porque tu tem uma visão muito ampla da necessidade das empresas. Sim. Onde é que entra a ProAudit em tudo isso, né? Nós somos parceiros, para quem não sabe, né? A ProAudit é um grande parceiro da Flexi, tem uma atuação complementar, a Flexi tem uma visão, ou melhor, uma atuação no mercado, uma estratégia de diversificação concêntrica. A gente é focado em software para comércio eletrônico, para aumentar a vantagem competitiva do nosso cliente, e tem diversas coisas que são necessárias para isso, que não é o nosso... não é a nossa especialidade. Nós não somos o cardiologista, por exemplo, né? E então, como a gente é de diversificação concêntrica, a gente precisa diversificar para quem está emparcerando com a gente. Como é que é essa... Aonde que entra a ProAudit nisso? Me conta um pouco da ProAudit e como é que entra nessa parceria. Bom, basicamente, hoje a gente trabalha com 2 empresas, a ProAudit e a Cruce, né? A Cruce trabalha mais focada em serviços e a ProAudit ela trabalha focada em projetos, em visão estratégica. Tá? A Cruce já entra mais na parte de implementação, suporte e assim por diante. Eu vejo, assim como eu trato todos os meus parceiros de negócio, como alguém que se integrou ao meu ecossistema. Um filho dentro da casa. Entende? Eu tenho parceiros da parte de Fire, que é a Start de São Paulo, que eles fazem um trabalho muito forte de Customer Services e evolução. E eu demorei a entender o processo deles de trabalho. E hoje eu consigo compreender. Quando eu comecei como parceiro deles há 4 anos atrás, eu não conseguia entender aquele volume de vídeos, aquela troca de ideia toda semana, novidade e ajuda de marketing e assim por diante. Eu não conseguia entender isso. Né? Porque eu sempre trabalhei num formato e trabalho com um grande distribuidor mundial, em que a gente tinha um apoio comercial deles, mas é assim, é a plataforma lá e tu faz as tuas solicitações, teus pedidos e tal, e claro, quando tu precisava desenvolver um negócio, desenvolver um projeto, tu trazia o parceiro, ele te ajudava. Mas muito distante. Uma relação muito 1 para N e muito hierarquizada. Uma multinacional vai trabalhar dessa forma. Claro. A gente tem que entender que ele vai trabalhar dessa forma. Ele quer volume de vendas. Perfeito. Não trabalha especificidade.
Eu tenho isso, principalmente... E muito mais transacional do que relacional, na verdade, né? É um Exatamente. ecossistema Exatamente. transacional. Eu conto e tenho o resultado de tudo que eu precisar lá dentro. Apoio deles, gerente me apoiando, não tem problema nenhum. Mas é transacional, Claro. entende? Eu tenho muito mais apoio nesse sentido e eu senti isso tanto no processo da Start quanto num processo que eu tenho com a IBM. Eu sou parceiro da IBM na parte de storage e o acompanhamento que eles têm comigo, embora o atendimento seja no exterior, é colombiano que não nos atende aqui, né? O atendimento é muito efetivo e o volume de negócios gerados a partir do apoio técnico, do apoio comercial deles, é muito positivo. Uhum. E hoje eu vejo todos os meus parceiros que eu vou trazer para esse ecossistema de trabalho, tá? Da mesma forma. Eu analiso um pouco antes, e você sabe que nós tivemos 2 reuniões Uhum. até a gente efetivar a parceria, Uhum. né? Confesso que eu não olhei para o contrato quando eu assinei ele, eu simplesmente segui, ó, tá aqui o que a gente parametrizou, beleza, vamos assinar o contrato e vamos trabalhar junto, né? Mas porque eu vi na Flexi o que eu não vejo a nível de mercado. Que bacana. Eu vejo a possibilidade de extirpar um comercial inteiro a nível de ERP e implementar o software da Flex para fazer toda a gestão de todos os processos que eram manuais e tal, para Uhum. criar um processo de comercial efetivo. Perfeito. Entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. Quando tu agrega valores que são próximos aos seus, Perfeito. fica muito mais fácil de trabalhar. Perfeito, perfeito. E aí, a ProAudit, claro, tu já me falou aqui, uma é mais focada para serviço, a ProAudit mais em negócio estratégico. Quando chega um cliente para a ProAudit que tenha essa necessidade, como é que é a condução de vocês? Eu imagino que vocês tenham outros parceiros, por exemplo, a IBM tem um software de e-commerce, Sim, WebSphere, né? sim. Que é um outro bicho, é uma coisa diferente do que a gente tem aqui. E eu imagino que vocês façam uma análise do que o cliente realmente precisa. Quando que tu acha que é o caso de a gente trabalhar junto? Vamos para um conceito que é da área de tecnologia. Como as revendas, como os parceiros escolhem com quem vai fazer negócio. Eu escolho de um jeito. O mercado escolhe de outro. Uhum. Geralmente, eles escolhem pelo que dá mais rentabilidade. Sim, Em vários treinamentos de compliance da IBM e da Microsoft, que é meu parceiro também, eu consegui compreender que o mais importante não é só a rentabilidade, é o atendimento ao requisito do cliente. A partir do perfeito. momento que eu falo que a área de tecnologia das empresas tem que olhar para o negócio e trabalhar para o negócio, eu não posso fazer o contrário. Claro. Eu não posso trabalhar só para o meu negócio. Eu tenho que trabalhar para o resultado que eu vou dar no meu cliente. Que no fim das contas é o que dá o resultado sustentável para ti, né? Se você Exatamente. está o tempo todo olhando só para rentabilidade, daqui a pouco o teu cliente só está pensando assim, "Ah, Eu esse cara faço um está me negócio. usando." Eu faço um negócio com o cara. É isso, Entende? Eu é posso isso. fazer um negócio e ganhar 50 mil reais. Perfeito, Certo? perfeito. Ou posso ter um cliente pro resto da vida. A média de tempo que os meus clientes têm é mais de 5 anos. E eu tenho um volume não muito grande de clientes. E eu sempre faço um ciclo assim. Na medida que entra um cliente, sai outro. E não estou te falando em 200 clientes. Eu estou falando em 15. Perfeito. Entende? É lógico que tem outros clientes pontuais menores que a gente vai atendendo e vai suprindo necessidades. Mas, de forma geral, a gente procura trabalhar muito focado nos clientes que a gente tem para dar um resultado efetivo. Porque eu não vou entrar para passear dentro do cliente. Uhum. Eu vou lá para dar o tapinha na bunda e dizer, ó, não dá para continuar desse jeito. Vou me indispor com o meio mundo, vou arrumar encrenca, mas eu vou dar o resultado que o cliente quer. E eu sou muito transparente. É só ligar para todos os meus clientes que eles vão te dizer assim: deu resultado. Perfeito. Até clientes que não são mais clientes meus. Mas desenvolvendo esse teu raciocínio, tu
a hora que realmente tu vê que a necessidade do cliente combina com o escopo da ferramenta, esse é o teu critério. O teu critério é técnico, né? Não meramente negociar. O negócio, transação, é importante para a gente ter sustentabilidade. No fim das contas, é o que mantém a empresa em pé, né? Mas o que mantém no longo prazo realmente é a satisfação do cliente. Eu queria que tu me contasse um pouquinho assim de aonde que a ProAudit complementa a Flex também, porque tu me contou aqui o como a Flex é flexível, né? Uhum. O como a Flex é completa, o como ela é útil para tu atender a modelos de negócio complexos ou que queiram atender a cadeia toda. E a ProAudit tem um papel importantíssimo nessa história. Não é só trazer o negócio para o Flex, né? Quais são as vantagens e também as características que a ProAudit tem nesse negócio? Vamos voltar para um item que a gente esqueceu Opa! na área de tecnologia. Quantas empresas hoje fazem RFP? Aí a gente entra no assunto de maturidade de novo, né? Porque são Voltamos, poucas as voltamos que para a têm essa maturidade. maturidade. Então, assim, eu vou implementar e quero implementar um e-commerce. Eu já fui diretor de uma empresa que tinha ISO 9001, Uhum. tá? O dia que eu fui fazer a implementação e fui para a primeira certificação, o auditor me disse assim: teu processo está todo errado, não vai dar para certificar. Eu disse para ele: por quê? Não, porque tu começa o teu processo não pelo processo de venda. Tu começa pela análise de requisito do cliente. Eu disse: mas é assim que minha empresa trabalha. Eu primeiro entendo o que o cliente precisa, para depois eu fazer o dimensionamento de um projeto ou da modelagem de um equipamento que atenda ele. Ah, mas assim tu vai engessar o teu processo e tu não vai trabalhar em escala. Não, eu não estou trabalhando em escala. Eu estou trabalhando para um cliente. Eu não estou trabalhando para desenvolver uma plataforma para ele ter para ter 200 clientes em cima dessa plataforma. Esse ISO dele parece mais um método startup do que. Não, é que na verdade a norma é assim. É, sim. A norma é assim, né? Só que eu inverti o processo. Uhum. Eu não negociei o processo com o cliente e eu, antes dele, fui lá dentro do ambiente dele, entendi o que ele precisava e daí eu criei o produto a partir disso aí. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que quando a gente trabalha com muito commodity, o mercado está habituado a isso, Tá. tá? A gente falha naquele conceito de olhar para o negócio. Uhum. Uhum. Ninguém mais precisa disso. A TI, a tecnologia, precisa parar de trabalhar com commodity, no sentido do setor de tecnologia, do conceito de nós, operadores de tecnologia, entender que o cara não precisa entrar lá e simplesmente comprar o commodity. Não, não. Nós temos que olhar para o que ele efetivamente precisa comprar. Na prática, o que tu está me falando é que o papel da ProAudit aqui nessa parceria é de ser um analista profundo da necessidade do cliente. A ProAudit, ela trabalha entendendo o cliente, Perfeito. certo? Ela normalmente não aparece no negócio. Porque ela faz a pré-análise do que o cliente precisa, modela e entrega para o parceiro. Tá aqui o que esse cliente precisa. Seja na parte de e-commerce, seja na parte de firewall, seja na parte de ambiente de cluster, ela faz o desenho do que o cliente precisa. Perfeito. Como isso vai conduzir depois, se vai ser direto serviços pela Cruz, se vai ser por outro parceiro, se eu vou agregar outros parceiros, terceiros para outras operações. A minha visão como ProAudit é entender tudo o que o cliente precisa e preparar para que esse ambiente seja entregue. E eu garanto a entrega. Fantástico. Nesses 25 anos de empresa voltada à consultoria, todos os projetos eu entreguei. Com excelência.
Tu sabe que eu dou aula numa escola chamada é uma escola da Federação das Indústrias de Santa Catarina, é a escola de negócios, então Academia de Negócios da Fiesc, que é Sim. de Santa Catarina, né? E só que eu dou aula num curso que é muito interessante, que é para jovens, geralmente herdeiros das indústrias, que querem empreender ou suceder as indústrias. E a gente está muito imbuído nos últimos anos, eu tenho ficado meio revoltado com isso até, com Não uma... brabo que nem hoje. Não que nem como eu estava antes da gente começar aqui. Agora, um pouquinho revoltado com algumas culturas que vieram junto com o método startup, tá? Eu não sou contra o método startup, eu sou contra essas coisas que vieram junto, que são comportamentos humanos. Da cultura do vantagismo, do Imediatismo. imediatismo e também da mentira que tem perna curta pra caramba. Que assim, a gente cria um produto e enche de um monte de mentirinha em volta para que isso seja atrativo e a gente chama isso de marketing, mas marketing não é isso. Marketing é tu criar um produto de verdade. Uhum. Eu percebo que as empresas que realmente têm longevidade, assim como a tua, são as empresas que têm um produto carregado de verdade. Não acha que está faltando verdade no mercado? Verdade quer dizer, é não ter essas maquiagens todas. É realmente, em vez de fazer só o que o ISO está pedindo, fazer o que é certo. Em 2009, eu fui chamado para um cliente que era na minha cidade, onde eu trabalhava. E eu já conhecia os diretores, já tinha contato, vivência com eles, já conhecia toda a equipe de TI e nunca fui invasivo de usar minha amizade para entrar nesse cliente. Em 2009, eu fui chamado por esse cliente para traçar uma nova perspectiva de negócios, de tecnologia para eles, porque eles queriam crescer e o ambiente não dava o resultado efetivo que eles precisavam. Eles tinham dificuldade com a continuidade. E eu fiz toda uma apresentação de mudança e de crescimento de maturidade Perfeito. para esse cliente. Cara, isso é ouro, hein? E na apresentação, o diretor, que já me conhecia, levantou, me cumprimentou pela apresentação que eu fiz, um PowerPoint bem caprichado, e disse que o projeto estava efetivado, que eu podia começar meu trabalho. Os demais da sala não entenderam como ia fechar um negócio desse que não tinha nem orçamento ainda. Tá? Mas esse é o caminho que a gente quer seguir. Esse cliente foi cliente meu de contrato até o ano passado. Ó, E durante todo o período de 2009 até o ano passado, que eu atendi esse cliente, tanto em suporte quanto em consultoria, essa empresa não parou mais. O ano passado eu terminei um projeto de aumento de 150% da capacidade deles do data center. Certo? Se tu tem a visão e tem o parceiro certo, as coisas evoluem. perfeito. Entende? Então muitas vezes tu precisa dar o pulo no escuro. Ele me conhecia como uma pessoa, não me conhecia como um técnico. Né? Às vezes tu precisa dar um salto no escuro com a certeza de que do outro lado tu conseguiu pular a vala que tu tinha ali e Exato. caiu com os pés firmes do outro lado. Às Exato. vezes precisa fazer isso. É lógico, tu precisa se cercar de todos os meios para que isso seja seguro. Mas de vez em quando tu precisa arriscar desde que a coisa esteja muito bem fundamentada. É por isso que eu tenho respeito do cliente Uhum. de pegar e detalhar tudo o que ele precisa e aonde a gente vai chegar.
vejo muito no mercado assim, se vende sonhos, Uhum. se fatura em cima desses sonhos e não se chega a lugar nenhum. Vejo muito projeto assim, não só da área de infraestrutura, mas principalmente na área de sistema, Sim. sabe? Até porque sistema dá para tu inventar muita coisa, né? E aí fica uma coisa abstrata e o A esse cultura da customização é muito ruim. é. Ela é muito positiva, mas é muito ruim, Uhum. entende? Principalmente da forma como eu te falei antes. Nós estamos habituados na área de tecnologia a criar o cenário de dependência, Uhum. Sim. entende? Sim, sim, entendo perfeitamente. O cara tem que ganhar. O cara, eu acredito, para mim trabalhar, e isso eu digo para todos os meus clientes, eu acredito em cliente por convicção. O cara tem que querer ser meu cliente, não depender de mim. Perfeito. Tanto que assim, eu não tenho dificuldade Perfeito. nenhuma. Cerrou meu trabalho, tá aqui todos os acessos, todas as senhas, todas as configurações, segue a tua vida. Se tu precisar de mim para projetos novos, tô à disposição. Tu resolveu tomar outro rumo, resolveu criar uma estrutura, e isso normalmente, para mim, é um ciclo normal. Uhum. 5 a 6 anos eu O teu encerro negócio já é planejado assim. encerro o trabalho de consultoria e vou para outro cliente e aquele cliente segue. Ele pode seguir comigo com um suporte pontual, pode seguir com um suporte, que daí é o processo da cruz, subir com um suporte permanente, Uhum. ou ele pode não ter contrato, não ter acordo nenhum, e eventualmente, quando ele precisar de alguma solução diferente, ele recorre a mim, mas eu não deixo nada preso a mim. Perfeito. Eu acho que é injusto com o cliente, porque ele já pagou para ter o resultado e tem entregue aquilo. Perfeito. Perfeito. Tu citou que para esse cliente tu fez um plano de amadurecimento, né? Sim. De aumento da maturidade dele. Ano passado, 2025, a gente começou o ano com um método que eu desenvolvi, que é uma pesquisa de maturidade digital, em que a gente mostra é, 4 estágios de maturidade digital, tem um teste, tem o Uhum. link aqui embaixo, tá? Para você também fazer o seu teste aqui. E esse teste mostra para quem está na área comercial de uma indústria, de uma distribuidora, de uma franqueadora, em que fase que tu tá, né? Uhum. Às vezes me dói saber que eu tô na primeira fase porque eu não amadureci, mas cara, tu vai saber a verdade, né? E mais do que isso, tu vai saber o que tem na primeira fase, mas olhando para as outras fases, tu vai saber para onde que tu tem que Uhum. amadurecer. E às vezes, se tu não é o dono da empresa, que é quem mais vai se doer com a falta de maturidade, Sim. tu é o diretor, o funcionário, qualquer tipo de funcionário, tu tem ali um guia para mostrar pro dono, olha aqui, ó, a gente tá nesse nível, cara. Eu sei que vai te doer, dono. Tu tá nesse nível aqui, o nosso grupo aqui todo tá nesse nível. Mas a boa notícia é que para mudar de nível tem que fazer isso aqui, ó, o que tem nas próximas fases, né? Esse guia, digamos, esse teste aqui nos levou aí a também encontrar no nosso mercado, no mercado como um todo, clientes com mais maturidade digital, mas também a mostrar para os que não têm toda essa maturidade digital, para onde que eles podem ir, né? É, Pro Audit como um guia do seu cliente, usando uma metodologia como essa. No mercado, vamos lá, vocês atendem a infraestrutura, dados, é, negócios como um todo, Data center. aproximando data Data center, center. aproximando clientes de ferramentas que realmente vão ser úteis para eles. No mercado de e-commerce, no mercado comercial, não vamos nem falar de e-commerce porque Sim. a gente estaria reduzindo o escopo das necessidades a simplesmente organização de pedidos, como a gente tinha falado antes, né? Nesse mercado, tu tem encontrado maturidade, é, mais clientes com alguma maturidade ou muitos clientes imaturos? Imaturo. Muito maturo? Muito imaturo. Porque se tu olhar para o cliente e ele te disser assim,
Eu quero implementar uma solução de e-commerce. E a primeira coisa que ele olha é um Magazine Luiza ou um Mercado Livre. Ele não está pensando numa plataforma para ele e uma solução tecnológica para ele. Ele está pensando num remendo. E Perfeito, remendo nunca é bom. perfeito. Com relação ao que tu falasse da questão da maturidade, ou de um ponto chave digamos assim, deficiência, eu tô com uma maturidade muito baixa. O diretor inteligente é aquele que vê aquilo como uma oportunidade de crescimento e de melhoria, de inovação. Esse tem maturidade de administração. Aí nós não estamos falando de maturidade de TI, estou falando de maturidade de administração. Uhum. Que enxergar nessas deficiências que a gente vê na parte de TI e ver uma oportunidade para que o negócio dele cresça, que ele tenha mais resultado, ou que ele implemente uma tecnologia de negócios, como eu falava, Uhum, uhum. esse vai colher louros no futuro. Perfeito. Porque esse vai enxergar uma coisa que hoje o mercado não está enxergando. Quantas empresas estão com tecnologia voltada ao negócio? Poucas. Eu acho que estava na hora da gente acordar para isso. Cara, a tua. Acho que a tua frase está na hora de acordar para isso. É um bom gancho para a gente deixar como uma mensagem final do nosso podcast, que poderia passar aqui o fim de semana inteiro falando, Sim. que seria um papo muito gostoso. Mas acordar para isso é amadurecer, acordar para isso é encontrar caminho para sair de crise, acordar para isso é encontrar caminho para crescer independente de crise também. No momento que tu está se sentindo em crise ou no momento que tu está simplesmente querendo olhar para o próximo passo, acordar para isso é importante. Eu queria uma mensagem final tua, até porque eu já sei o seguinte: hoje, para quem não sabe, no momento desta gravação, é uma sexta-feira, em uma Florianópolis ensolarada, e o nosso amigo aqui veio para passar o fim de semana. Merece pegar um tempinho de praia, né, cara? Com certeza. Com certeza. Não, a mensagem que eu deixo é mais ou menos o seguinte: a maturidade depende do olhar. A gente tem que parar de olhar para o umbigo, Perfeito. seja na administração, seja na área de TI. A gente tem que parar de olhar para o umbigo. A gente tem que olhar, abrir o horizonte, olhar para a empresa como um todo e para o mercado como um todo. Não ficar focado nos problemas, no apagar incêndio, no corrigir, na caça à bruxa. Eu acho que a gente tem que. O termo que eu gosto de usar é abstrair. Dê um passo atrás, fora da tua área de tecnologia, Perfeito. fora da tua empresa, e olha a tua empresa de fora. Olha a tua área de tecnologia de É fora. que é tão fácil dar pitaco quem tá de fora, né? É porque a gente, olhando de fora, vê o todo, Vê o né? todo. E vê o que a gente precisa como cliente. E quando a gente vê o que a gente precisa como cliente, é exatamente o que a empresa precisa. Ela precisa ser atraente e útil para o cliente. E nem sempre, o complexo é o necessário. Uhum, Às vezes, o simples uhum, é o ideal. perfeito. Tu não precisa criar monstros em termos de tecnologia, criar configurações. Eu sempre brinco com a parte de rede. Tu cria VLANs, tu cria um monte de complexidade dentro do teu ambiente de rede para resolver coisas simples, Perfeito. entende? Então eu acho que a gente trabalhar com simplicidade, com foco e abrindo nossos horizontes para entender o que a nossa empresa efetivamente precisa, eu acho que a gente tem um resultado com certeza de sucesso. Caramba, terminar o nosso podcast falando a palavra sucesso é um bom sinal. Esse foi o Flexi to Business. Se você veio até aqui, assim como em todos os outros episódios anteriores, você tem alguma profundidade de pensamento. Porque para acompanhar um episódio como esse até o fim, de uma forma interessada como você que chegou até aqui,
é porque você é exatamente com quem a gente quer conversar. Assina o nosso sininho, o nosso inscrito ali. Eu não sei dizer nada disso, eu não sou youtuber, cara. Não sei nada disso, tá? Tem sininho, tem inscrito, aí tem Instagram, a gente tem tudo, gente. Vai lá e vai apertando, né? Vai apertando e vai se engajando, porque já viu, né? Tu chegou até aqui é porque tu sabe que a gente tem conteúdo profundo e o conteúdo profundo vem junto com um convidado maravilhoso como esse, um grande parceiro. Obrigado por isso, querido. Eu agradeço a oportunidade. Foi um excelente papo. Nós nem falamos sobre dados. Ainda vamos ter que fazer um segundo papo aqui contigo para a gente falar sobre dados. Perfeito. Querido, obrigado Eu e até o próximo sobre dados. Então tá bom. Valeu.